E agora eu passo a palavra, então, para o Thiago Cavalcante Tabajara, que vai falar sobre neurobusiness e como é que isso pode te ajudar em tempos de crise. Deixa eu ativar aqui o microfone dele. Aberto aí, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem? Legal, bacana. Obrigado pelo convite, vai ser bacana compartilhar com vocês um pouquinho, porque as mudanças têm acontecido, né? Assim como tu falou sobre empresas que mudaram, se tornaram relevantes porque não observaram a tecnologia. A gente tem visto, estudando neurobusiness, como um dos precursores aqui nós em Porto Alegre, estamos atuando aqui no Rio Grande do Sul e Brasil, mas somos talvez o movimento mais efetivo a nível mundial, arrisco dizer, em se tratando do emprego, uso da neurociência, os fundamentos sobre como as pessoas decidem, sobre como as pessoas funcionam, em todas as áreas de negócio. Tanto que a gente já tem aí um MBA funcionando, já prestamos consultoria para universidades, inclusive, algumas, e para várias marcas, e temos livros publicados, temos feito um trabalho bem bacana. E a gente acredita fortemente que as empresas que não entenderem isso, elas também vão se tornar irrelevantes. Nós temos falado sobre tecnologia humana. Então, não faz sentido a gente seguir anunciando da mesma forma, a gente seguir criando produtos da mesma forma, sendo que a gente já tem condições de saber o que as pessoas pensam, como elas decidem, como elas funcionam, quase como matematizando as pessoas, a gente consegue extrair padrões que não faz mais sentido as pessoas gastarem o rio de mídia que tem gasto, mas criando produtos irrelevantes e desconsiderando os clientes como tem sido feito. A gente tem visto aí que até as marcas mais tradicionais têm se perdido aí no mercado justamente por não entender o que está acontecendo. E aí eu trago, falando sobre o nosso encontro aqui, eu trago assim, 4 problemas, 4 premissas, 4 dicas e 4 soluções. Então, a ideia falar, então, como o neurobusiness pode ajudar em tempos de crise. Tudo isso que está acontecendo agora. Então, eu quero trazer primeiro 4 problemas que tem tudo a ver com isso. Primeiro de tudo, que ir para o digital, hoje se tornou o único caminho, era um caminho natural, mas agora se tornou único. Porém, não é nada fácil. Principalmente porque não adianta a gente simplesmente pegar o que eu fazia no offline, levar para o digital e achar que vai dar tudo certo, que não é assim. Não tem como, é outra forma de lidar. Outra, eu tenho visto empresas cometendo erros clássicos de posicionamento e que no digital só fica mais evidente. Então, as empresas, se perguntar, elas não sabem qual é a estratégia delas. Isso nós estamos falando de estratégia genérica de Porter da década de 80 e que ainda assim as empresas não respeitam. O cara não sabe se ele vai atuar de forma diferenciada e ainda quer baixar o preço dele. Não tem como. Ou tu vai atuar de forma diferenciada ou por foco, ou tu vai fazer liderança por custo. Então, o não entendimento disso faz com que marcas queiram dizer meu produto é enorme e está baratinho. Não vai funcionar. Não tem como. Então, esse tipo de erro no marketing digital fica mais evidente ainda. Então, se o cara já está errado, ele vai para o digital, só vai fazer uma caca maior. Precisa rever posicionamento. Outra coisa, fazer ações online sem gerar lista de clientes é inútil. Não adianta a gente conversar com os clientes sem saber quem eles são, sem pegar, porque quando a gente fala em vendas, tudo é funil. E na internet não é diferente. Então, eu tenho uma audiência que vira interessados, que eu posso chamar de leads, e depois leads quentes, que são pessoas que estão mais interessadas, e depois viram clientes, menorzinho aqui, que são aqueles que efetivamente compram. Então, é assim, se eu quero ter vendas aqui, eu preciso conversar lá na ponta com uma quantidade enorme de pessoas. E se eu não conseguir vir afunilando, as ações que eu fizer na internet, se eu não gerar listas para seguir conversando com este cara, porque eu não posso gerar o mesmo assunto, primeira pessoa que está falando comigo, eu tenho que falar de um jeito. Mas se a pessoa está falando a 5ª vez comigo, eu não posso falar do mesmo jeito que esse, porque senão vai ficar irrelevante. Então, como é que eu vou falar o cara, sabendo que esse cara está falando a 5ª vez comigo? Eu preciso ir conversando escaladamente. Isso é regra básica. Se a gente não observar isso, nós vamos nos ferrar.
a audiência ela precisa ter contato comigo. Tá? Então, são coisas básicas. Então, esses são os 4 problemas que eu vejo sobre que a gente precisa enfrentar em tempos de crise. Porém, eu preciso trazer 4 premissas do neurobusiness para a gente considerar em cima disso. Por exemplo, o ser humano é um automatizador biológico. Então, tudo que a gente faz é para economizar energia. Então, primeiro de tudo, atuar no marketing digital, eu não posso dar trabalho para o meu cliente. Tudo tem que ser fácil, tem que ser... não, aí tu faz isso, promoções difíceis. Não, aí tu manda um e-mail para o fulano de tal, tu clica aqui, depois se cadastra, digo, difícil demais. Meu cérebro não quer gastar energia, tem que ser simples e a recompensa tem que ser imediata. O nosso sistema de recompensa adora coisas que a gente ganha na hora. Então, a gente precisa ser capaz de se conectar com os clientes recompensando permanentemente por suas participações. Então, assim, o que mais? Nossas decisões, basicamente, são emocionais e instintivas. A gente usa a razão para justificar o porquê que a gente decide, mas, em geral, as pessoas vão estar motivadas para decidir com base naquelas coisas que fazem elas se sentirem bem consigo mesmo, que elevem a autoestima delas e que as tornem parte de algo maior. Então, usar argumentações que simplesmente fazem relatos, explorar os benefícios do produto, não funciona. Relatar, meu produto faz isso, isso, aquilo, esquece. A pessoa quer saber como ela pode se beneficiar com o que tu está vendendo e, de preferência, nós acrescentarmos questões que levem reconhecimento e pertencimento a ela. O quanto que usar o que tu está fazendo eleva a autoestima dela. O quanto que aquilo faz ela se sentir melhor. As decisões são base nisso. Que mais? Outra coisa importante com relação ao nosso padrão de decisão, que nós agimos de forma a maximizar o prazer e de forma a reduzir a dor. Porém, a dor, ela atua 2,5 vezes mais forte do que a busca pelo prazer. O que significa que trabalhar questões como marketing digital tem falado sobre isso, aversão à perda, por exemplo, é algo bem importante. O ser humano não gosta de perder, porque a perda, nós estamos ligados a questões que envolvem recurso. Perda significa gerar risco, gerar problemas. E cada vez que a gente se aproxima de risco, mesmo que ele não seja real, que afete a nossa integridade física, o nosso cérebro interpreta riscos e hostilidades como ataque à nossa integridade física. Então, nós temos pavor de perder qualquer coisa. Tanto que existe um fenômeno chamado FOMO, Fear of Missing Out, que é algo que é o medo de ficar de fora. Então, toda vez que a gente usa uma argumentação de dizer, olha, estou montando um grupo só das pessoas mais inteligentes para fazer isso, mas fique tranquilo, é um grupo realmente pequeno, talvez não seja momento para ti agora entrar nesse grupo. Pronto, eu já estou criando 2 grupos, um grupo dos inteligentes e dos não inteligentes. Todo mundo quer participar de coisas boas e não quer perder nada. Imagina que eles vão falar uma coisa que eu não sei e que pode ser a diferença. Então, explorar esses recursos é extremamente importante. Então, essas premissas precisam ser consideradas. As pessoas odeiam perder, elas agem de forma emocional e instintiva e elas são guiadas pelo reconhecimento e pertencimento. Isso serve como premissas para construir qualquer tipo de argumentação no online. E aí esse momento de crise, ele acaba funcionando no que a gente chama de ambiente imunodepressor. O que um ambiente imunodepressor faz? Bom, ele primeiro de tudo, ele força com que as pessoas saiam de um estado de comodismo. Ou seja, enquanto eu puder permanecer na posição em que eu estou, enquanto eu puder evitar a perda do meu status quo, ou seja, do que eu tenho, isso a gente vê muito em cargos de diretores, às vezes a gente vê diretores que têm tido um bom resultado, a gente propõe mudar alguma coisa, ele não quer. Por quê? Não é ele não quer ganhar, não, é o medo de perder o status que ele tem atualmente com as vitórias que ele teve até agora.
Então, ele não vai querer usar para buscar alguma coisa melhor. Isso serve para tudo. A gente vê quantos empresários ficaram resistindo para entrar no mundo digital. Quantos empresários ainda chamam a empresa de firma ou chamam o comprador, chamam o seu colaborador de empregado. Isso mostra claramente o quanto que eles estão ainda presos em padrões antigos, ultrapassados. E esses caras nunca vão sair das suas verdades enquanto não vier uma situação ou um ambiente que os force a fazer esse tipo de mudança. E normalmente essas mudanças estão ligadas à perda. Então, o momento atual, o cara não tem mais cliente, o cara perdeu receita, o cara agora está se ferrando, loja fechada, decreto, acabou. Agora ele é obrigado a engolir as suas convicções, ele é obrigado a se forçar a fazer coisas que ele não queria para garantir a sobrevivência. Então, os ambientes imunodepressores, eles forçam as pessoas a se confrontar e a confrontar com as suas verdades. Então, quando isso acontece, abre espaço para mudança. As pessoas, ao mudam os filtros de interesse, elas ficam com a mente mais aberta para buscar soluções que antes elas não estavam, porque a dor do que está acontecendo é insuportável. Então, as minhas convicções não interessa mais estar certo e o meu sucesso até aqui não me garante mais nada. É o cara que foi arrochado agora ele está pianinho pronto para ouvir. Então, o momento de crise está propiciando isso. Nós vamos mudar de uma forma absurdamente. Inclusive, eu tenho um texto enorme, eu tenho um material enorme falando só sobre isso, no qual eu comparo com as últimas 25 gerações, desde 1433 até agora, e eu mostro os diferentes pontos de rupturas na história, e o ponto que a gente está vivendo agora, ele tem acontecido a cada 80 a 100 anos, mais ou menos. E o quanto que isso tem feito a população mudar na história. Tem um estudo enorme que eu tenho sobre isso, tá? Uma parte dele está no meu livro, inclusive, que é bem interessante. Então, o que acontece? Eu venho dar 4 dicas sobre a questão da crise. Primeiro delas, sair vendendo no online sem nunca ter se relacionado com o cliente vai gerar pouco efeito. Nunca falou com o cliente, agora vai sair vendendo online. Não é assim. Tá? A gente vai precisar começar a se relacionar com ele. Então, o caminho é criem conteúdo, se apresentem, entendam o que o cliente está falando sobre a tua marca, se relacionem, ensinem o cliente a comprar de vocês. Simplesmente dizer meu produto é a melhor qualidade, isso não funcionava na década de 70, isso não funciona mais hoje. Porque o produto todo mundo tem alta qualidade, eu nunca vi. Todas as empresas, para falar com o líder de mercado, a posição 10, todos trabalham com altíssima qualidade, com padrões, com ISO, não serve para nada. Tá? O que vale realmente é a percepção do cliente. Então, atuem criando conteúdo, falem com o cliente para realmente convencê-lo, mostrar que o que vocês estão fazendo realmente é diferente. E aí pode ser até coisa simples, é claro, né, que a Kimberly falou sobre produzir vídeos de boa qualidade. Claro, quando são institucional é bacana, mas a verdade impacta bastante. Então, daqui a pouco, se um CEO pega o celular dele, ele está aqui fazendo uma live dentro da fábrica, dentro do escritório, mostrando a verdade dele, o que ele se preocupa, às vezes, mesmo um vídeo trêmulo, com áudio ruim, ele gera mais verdade do que um vídeo formatado numa grande produtora. Então, a verdade precisa estar clara. O relacionamento ele precisa ser instintivo, ele precisa ser emocional com o cliente. As pessoas querem isso. Outra, buscar conhecer o cliente através do contato com ele. Pesquisa tradicional de opinião de mercado não funcionam. Tá? Elas têm margem de erro enorme e as pessoas... A gente tem uma premissa que é seres humanos mentem por natureza. Então, quando tu vai fazer uma pergunta, uma pesquisa para ele, ele não vai te dizer a verdade, seja porque ele não quer dizer porque existem implicações sociais nisso, né? Ou porque ele não consegue explicar exatamente o que está sentindo. Então, pesquisas tradicionais não funcionam. Por isso que a gente usa eletroencefalograma, a gente usa eye track, a gente usa um monte de coisas para descobrir o que o cliente quer de verdade.
Tá? O que mais? Aprenda a gerar experiência para o cliente. O cliente tem que criar vínculo emocional com a marca. Isso para qualquer marca, mesmo que seja um B2B, o cara que compra parafuso, tá bom. Vamos explorar a questão da segurança, então. A questão da tradição, uma série de atributos emocionais para que a gente possa se relacionar com ele de uma forma diferente. As empresas estão vivendo, tu começou a falar sobre propósito. Sim, as pessoas querem comprar de empresas que sabem para onde estão indo. Alguns anos atrás, a Zara perdeu um valor enorme de mercado porque descobriram que na cadeia dela de fornecedores existiam empresas que empregavam mão de obra escrava e infantil. Os clientes na hora reagiram, não quero mais comprar da Zara porque a Zara permite que isso aconteça. Ou seja, as pessoas estão preocupadas, elas querem saber por que vale a pena eu comprar de ti, o que tu acredita. Só produzir produtos não significa mais nada. Até porque produzir produto sempre vai ter um chinesinho para produzir mais barato que a gente. Então, o que vale é aquilo que a gente acredita. Isso é mais importante. E mostrar isso para o público. Para que aquele público possa, acreditando no que tu acredita, se engajar contigo, talvez, não diretamente pelo produto, porque talvez tenha outras opções parecidas, mas pelo motivo pelo qual as pessoas estão juntos. Um exemplo claro, a própria Apple. Muitas vezes a Apple, quem usa a Apple, não está só querendo um gadget bom. Ela se apropria um pouco, é como se pegasse um pouco dos atributos emocionais da marca e colasse em si. A gente quer viver um pouquinho daquilo que a marca representa. Daqueles predicados todos, daqueles adjetivos todos. Então, isso é extremamente importante. Tá? E aí eu trago 4 soluções para esses problemas com base nessas premissas, nessas dicas. Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala em online, estejam dispostos a investir de 3 a 10% do ticket médio dos produtos de vocês. Quem está aí querendo entrar no online. Tá? Isso é o custo de aquisição de cliente. Então, isso falando de números reais, eu tenho visto empresas que têm feito ações para vender produtos na casa de 100 mil reais e ninguém tem investido menos de 8 mil, 10 mil reais para poder fazer isso. Tá? Então, assim, como um gestor querer fazer postagem no Facebook, no Instagram, sem patrocinar link, não existe. E não é 300 reais, 500 reais, como eu já vi gestor fazendo. Isso não existe também. Lembre, meu produto custa 5 mil reais. Então, tá bom, lembre que para fazer uma venda, tu deve investir entre 300 e 500 reais para fazer uma venda. Esse é o número. Tá? Não tem milagre diferente disso. Tá? E o que mais? Outra, aproveite esse momento para estreitar relacionamento com a equipe, porque o distanciamento só vai piorar o que existe. A gente já sabe hoje, o Brasil é um país que tem um turnover absurdo, né? Seja antes de crise toda, já é um turnover, ele cresceu de 2013, que eram 58%, ele cresceu para 2019 para 82%. O que significa que a cada 100 funcionários de uma empresa, 82 são trocados no período de 12 meses. Tá? Então, é difícil tu manter qualidade no trabalho, é difícil tu manter engajamento. Então, estreitem relacionamento com seus funcionários para que eles possam trabalhar com afinco, tá? E traduzindo a estratégia da empresa realmente de uma forma realista. Tá? O distanciamento faz com que não haja microgerenciamento. Então, empresas que estavam trabalhando com microgerenciamento, ou seja, o funcionário só trabalhava porque tinha alguém no cangote dele coordenando se ele está fazendo, isso não existe mais. Então, agora ou as pessoas sabem o que precisam fazer e vão conseguir trabalhar sem ordens, ou vocês estão ferrados. Então, montem equipes, restabeleçam os relacionamentos. Se tiverem que ficar com menos, que fiquem com menos, mas fiquem com aqueles que estão junto com vocês. Tá? Óbvio, não estou dizendo para demitir, cada um sabe como é que é a sua estrutura de custos, cada um sabe como é que a empresa vai funcionar, mas, independente de manter ou não funcionários, estreitem relacionamentos com eles.
Se vocês pegarem pesquisas, isso eu falo diretamente no livro, o principal motivo que faz alguém sair de uma empresa não é salário, não é porque não sabe fazer o seu trabalho. O principal motivo que faz alguém sair de uma empresa é problema de relacionamento com o seu superior. 66% dos motivos que faz alguém sair da empresa é por causa de relacionamento com o seu superior. Então, a gente precisa começar a mudar a forma de se relacionar. Porque se eu não sei lidar com o meu cliente interno, como é que eu vou querer lidar com o meu cliente externo? Não vai ter como. E, por último, eu preciso dizer para vocês, abandonem o horário comercial. O cliente funciona on-life. Vocês precisam entender qual é a jornada do cliente, como que ele vive, como ele se relaciona. Ele acorda, a persona de vocês, o cliente típico, ele acorda às 5 da manhã, às 11 da noite ele já está indo dormir, é que olhar o horário que eu pego ele disponível, o horário que ele quer falar comigo. Não tem como eu esperar que a equipe comercial, 6 horas da tarde, termine o expediente e depois o cliente às 11 da noite, que agora que ele tem um tempo, que os filhos deram uma tranquilidade para ele, agora ele vai tratar de outras coisas, queira falar com um vendedor e não tenha. Então, on-life, como a minha persona funciona, quais são os horários dele, qual é a realidade dele. Porque se eu entender da realidade dele, eu falo de problemas reais. E aí eu me conecto emocionalmente com ele e ele entende, putz, o que ele está falando é para mim. Então, se eu não entender a jornada do cliente, eu fico dando tiro. Eu não tenho mais como trabalhar segmentação de mercado com faixa de idade, com classe social, aquele conceito de segmentação de mercado do marketing morreu. Então, ele não é suficiente mais. A gente precisa entender de motivadores biológicos, a gente precisa entender de teoria geracional, a gente precisa entender de perfil psicológico, a gente precisa entender de persona, de unbound marketing, que envolve a jornada do cliente. Então, são questões fundamentais. O online não é para amadores. Ele é espetacular, mas não é para amadores. Então, dá para ganhar muito dinheiro, dá para se restabelecer, vários negócios vão se criar a partir de agora no online, muita coisa, mas tem que ser feito bem feito. Tem como, tem ciência por trás disso. Tá? É claro, cada segmento tem as suas particularidades, mas é importante a gente entender que o ser humano ele é o mesmo, as motivações biológicas são as mesmas. Se a gente entender de ser humano, a gente entende de qualquer negócio. E é isso que a gente faz usando o neurobusiness. E é muito isso. Bom, eu preparei para vocês é isso. Queria abrir também para perguntas, para até vocês quiserem conversar um pouquinho sobre isso. Então eu corri 25 minutos de conteúdo para a gente poder falar mais, trazer de realidade para a gente. Tiago, essa próxima pergunta é para ti também um pouco, e depois se alguém de vocês também, a Kimberly ou o Diego, quiserem também complementar, fiquem à vontade. A gente falou bastante aqui também de trazer essa questão de dicas de neurobusiness, do funcionamento nosso, né, do que faz a gente ter esses cliques para compra e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que, pelo que eu vi dos nossos telespectadores aqui também, por trabalhar na nossa região aqui de Caxias, a gente tem muita indústria aqui que trabalha muito com produtos commodities, e às vezes empresas pequenas. Que dicas tu daria como neurobusiness também, e depois, né, se a Kim também quer falar um pouquinho, dessas empresas pequenas, né, que vão ter que se adaptar ao digital, agora talvez de uma forma mais rápida, que tinham uma comunicação mais formal, no sentido mais off, mas ele tem um produto commodity, aonde você comentou antes que a maioria fala da qualidade, e sim, são empresas que sempre trouxeram muita qualidade em primeiro lugar. E de que forma a gente pode dar uma dica para eles usarem esse neurobusiness, de chegar a esse consumidor de uma forma que ele vai ter que se transformar digital, entender o seu diferencial, mas ele tem um produto commodity e ele é uma pequena empresa? Que assim, talvez comoditizado, não commodity, né? Porque o que acontece? As empresas ficaram trabalhando muito tempo durante um mercado altamente comprador, em que ele podia entregar um produto de qualquer jeito, tinha gente para comprar. O que acontece é que o mercado mudou e hoje a gente precisa se diferenciar. Na realidade,
o cliente ele vai olhar, se eu tenho 2, 3 opções iguais, comoditizadas, como a gente está falando, o cliente vai comprar de qual? O mais barato. Se ele não consegue diferenciar, não tem uma forma de dizer, olha, esse aqui é melhor do que aquele, ele vai comprar do mais barato. E o que as empresas fazem? Elas não sabem agregar valor, baixam o preço, né? Se precisa ser mais barato, eu vou ser mais barato. E aí arrocham funcionários, tirando até cafezinho muitas vezes para reduzir custos. A gente tem eu vejo um monte de gestor, começa a ficar difícil, eu não vejo ninguém fazendo esforço para vender mais, é só para reduzir custo, né? Gastar energia para vender mais eu não vejo, eu vejo só vamos cortar tudo, não é por aí, tá? Não é por aí mesmo. Então, o que eu enxergo? Esses caras eles vão ter que olhar que assim, não é só abrir um e-commerce, vender digitalmente é tu abrir canais digitais, é o cara começar a usar o WhatsApp para fazer vendas, é o cara começar a ter, né, meios de pagamento digital para que as pessoas não precisem estar presencialmente umas com as outras para fazer as compras. As pessoas poderem ter prazos melhores. É impressionante. Hoje, eu tento contratar, faço muitos eventos, há muitos anos. A gente teve, em março agora, antes de fechar tudo, tivemos um seminário Neurobusiness em Porto Alegre, foi um sucesso na Fiergs e tal. E é impressionante como é difícil contratar as pessoas. Então, assim, nós temos uma crise de mau serviço antes do digital e más empresas antes do digital. O digital só evidenciou mais, agora ferrou mais. Porque pode ligar, eu faço um desafio, peguem 10 fornecedores, vocês amanhã liguem no horário comercial, não vão responder vocês. Vai tocar telefone até cair, vão atender alguém mal educado do outro lado, vão te transferir 2, 3 vezes. Eu aposto com vocês que isso vai acontecer. Então, só que é o seguinte, está todo mundo lutando pela sobrevivência e depois vai querer culpar a Covid, vai querer culpar isso, aquilo. Não, é um monte de empresa ruim que está no mercado. E que agora o Covid só atrapalhou um pouquinho mais. Então, assim, a gente tem crise empresarial. A gente tem gente acostumada com o mercado aquecido que agora desaqueceu e agora precisam trabalhar de verdade. É isso, eu não estou querendo dizer que tem um monte de empresa boa também, sim, mas assim, a gestão não pode mais ser negligenciada como tem sido feito. Então agora nós precisamos começar a trabalhar de verdade. E o momento de crise só exacerbou mais isso. Agora, então as pessoas vão precisar criar diferenciais dos seus produtos, trabalhar conceitos de posicionamento, conceitos de marca e de experiência. Então, tratar representante comercial ou vendedor como jaguara, que nem eu já ouvi falar, não tem como mais. É a equipe de frente que representa a marca. Ou eles tratam decentemente para ter pessoas que os representam bem, ou não tem como. Eu já vi, há um tempo atrás tive um cliente que ele era eles alugavam tratores. Tá? E ele disse a melhor coisa que ele fez, ele disse, foi internalizar toda a equipe de representante deles. Ele diz, antes eu pagava comissão, os caras eram representantes, mas eles representavam mais 2, 3 marcas. Aí eu peguei, trouxe tudo, transformei tudo CLT. Isso foi a melhor coisa que eu pude, porque agora cada um trabalha por 3 representantes. Porque antes, quando o cara é representante, não tem compromisso com nada nem com ninguém, mas esse cara que está representando as marcas lá na ponta. Então começa isso. Se eu quero resultado mais, eu tenho que estar disposto a gastar. Sim. Os gestores eles precisam começar a fazer o trabalho direito. E valorizando as pessoas começa por aí. Tiago e Kim, alguma colocação nessa questão de estratégia? Eu acredito o seguinte, se a gente coloca o preço direto, o cliente que está só dando, o prospect está só dando uma pequena olhada, ele não vai entrar em contato. Ou seja, a gente nunca vai conseguir saber o quanto que ele era um espectador para interessado. Eu só consigo saber que ele é um interessado no momento que ele precisa interagir comigo. Se eu der todas as informações, ele não interage comigo. O que não significa que eu vou negligenciar as informações, é que eu preciso gerar uma comunicação que o deixe interessado o suficiente para ele querer falar comigo, e não só ter o preço. Só que se ele não entende o benefício, não entende como aquele item é importante para ele, qualquer preço se torna caro. Porque o nosso cérebro ele não enxerga caro ou barato. Para o nosso cérebro, o que existe é justo ou injusto.
e o preço só vai ser justo se eu entender o que está vindo. E muitas vezes aquele imóvel com algumas fotos não reflete toda a realidade. Ah, o imóvel é super bonito, mas ele é afastado. Agora não, se eu não consigo usar... E aí de novo entra o online, né? É mostrar, pô, já pensou que ele é perto da escola do teu filho, ele vai poder vir a pé, ou tu vai poder gastar 30 minutos menos todos os dias em deslocamento. Eu preciso conhecer o cliente para poder entregar a melhor configuração de benefícios do que está sendo feito. E se eu não construir isso com base na persona, porque o anúncio o cara tem que olhar e dizer, opa, olha que legal, isso aqui é para mim, eu preciso economizar tempo. A abordagem já foi essa. Então, se eu quero um imóvel que me ajude a economizar tempo, ou que tenha, sei lá, a churrasqueira para eu dentro de casa para eu poder fazer churrasco até no inverno dia chuvoso, isso para mim é diferencial. E se o imóvel que eu tiver for mais caro do que os outros, eu estou disposto a pagar. É assim que as pessoas decidem. No entanto, a gente sempre acredita, mas o imóvel está fora do mercado. Está fora do mercado para quem? Depende. Se o cara olha para aquilo é o que eu quero, está dentro do meu mercado, mesmo que seja mais caro. Exatamente. Mas eu só consigo saber isso se eu entender quem é o cliente. Perfeito. Tiago, uma palavra. Quem quiser saber mais sobre neurobusiness, a gente tem workshops, temos um MBA, primeiro MBA do Brasil em neurobusiness, estamos na 3ª turma, abrindo turmas em Caxias agora e online também, muita modalidade online. E é só me seguir, coloca Thiago Cavalcante Tabajara em todas as redes, vai me encontrar. Tem várias aulas postadas, inclusive no próprio YouTube, tem Instagram, Facebook, tem página. A minha empresa é Infinity Neurobusiness e somos aí, talvez, um dos pioneiros no Brasil falando sobre esse assunto. Fazemos pesquisa com equipamento de verdade. Tenho mestrado e doutorado nos Estados Unidos sobre isso. Estou fazendo agora doutorado na UX também. Então, assim, o que a gente fala é real. Pode não agradar, às vezes, todo mundo no primeiro momento, porque sai do padrão, mas é científico, né? Então, é bem interessante. Então, nos sigam, conversem. A gente tem um grupo, depois me perguntem ali também quem me achar, um grupo no Telegram, onde a gente divulga conteúdos, tal, então é bem legal. Então, temos bastante membros lá para conversar sobre neurobusiness. Legal, muito obrigado, Thiago. Foi muito bom te ouvir.